Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas da manhã. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para a gente através do número do WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. 19 é o DDD 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Após indicações e requerimentos do vereador Permínio Monteiro, a Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa, vai ganhar semáforos e nova sinalização. Vereadora Paola Miguel apela à Câmara dos Deputados, através de moção, pela aprovação do projeto de lei que cria o auxílio cuidador para a pessoa idosa ou com deficiência. O quadro Se Liga na Profissão mostra as atividades de um corretor de imóveis. E no esporte, na Série B, Guarani vence Avaí fora de casa e entra no G4. Ponte Preta recebe hoje o Londrina, no dia em que completa 121 anos. Parabéns, macaca! E tem culinária ainda no programa de hoje e confesso a você, é a sobremesa que eu mais gosto, que eu sinto mais prazer. Quer saber qual é? Daqui a pouco. Porque a gente abre esta edição falando sobre algo que milhares estão em busca: emprego. Você que está disponível para o mercado de trabalho ou quer mudar de área, hora de conferir as vagas que estão disponíveis. O Outback de Campinas está com 49 vagas de emprego. As oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante, recepcionista, bartender, auxiliar de limpeza e de cozinha. A empresa não exige experiência. Os interessados devem se inscrever pelo site que aparece no vídeo. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes e que tenham disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Em Jundiaí, é o posto de atendimento ao trabalhador que tem vagas disponíveis para oficial de manutenção civil, agente de fiscalização e perdas, gerente de marketing, auxiliar administrativo, caixa de restaurante, supervisor de almoxarifado, motorista MOP, supervisor operacional, controlador de rota, ajudante de produção, auxiliar de enfermagem, PCD, analista de laboratório, engenheiro eletricista, entre outras. Os interessados encontram mais informações sobre as vagas no site da Prefeitura. Lá também tem um link para se candidatar na oportunidade de interesse. E a gente lembra sempre aqui que você tem a opção também pelo site cepate.campinas.sp.gov.br. 187 vagas estão disponíveis. Então você entra no site, acompanha todas as vagas, as profissões que estão precisando de um profissional, a qualificação, o salário, o bairro onde fica esta empresa e você faz o agendamento, então, através do site ou ligando, tem todas as informações, cepate.campinas.sp.gov.br. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente abre com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E a gente começa com uma ótima notícia, a Mirna Abreu, com a alta do professor, o vereador Alberto, que saiu do hospital. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia a você aí de casa. O vereador professor Alberto estava internado desde o dia 26 de junho e venceu a Covid e vai agora se recuperar em casa. A alta foi acompanhada pela nossa reportagem e você confere agora. Após 46 dias internado, o vereador professor Alberto deixou o hospital. O parlamentar estava em tratamento da Covid-19, que evoluiu para grave. O presidente da Câmara, Zé Carlos, esteve na liberação do professor e, muito emocionado, acompanhou a saída do vereador. Ele lutou para viver,
pediu para Deus com fé e ele atendeu esse pedido. Então, para nós, o convívio do professor, uma pessoa que a gente gosta muito, é muito importante. No corredor do hospital, vários amigos, familiares e parlamentares acompanharam a saída do professor. Sempre temos que ter esperança. Por mais complexo, por mais traumático que seja o momento que a gente esteja vivenciando, sempre existe o dom da vida. E quando a gente tem fé, quando a gente tem amigo, quando a gente tem gente que gosta da gente, vai dar tudo certo. O vereador professor Alberto foi internado no dia 26 de junho, com 70% dos pulmões comprometidos. Ele ficou 20 dias entubado e fez uso de 100% de ventilação invasiva. Após 35 dias, ele veio transferido para cá, para a Casa de Saúde, onde superou várias infecções pulmonares. O caso do excelentíssimo vereador Alberto foi um caso bem prolongado, como é típico dos casos graves de Covid, que chegam aí para uma terapia intensiva, há necessidade de intubação. O fôlego está muito bom, né, professora? O fôlego está muito bom, está conseguindo se expressar bem, está se alimentando de forma adequada, deglutindo bem, ou seja, ele tem toda a base clínica para uma melhora rápida. A família agora está mais aliviada com a recuperação do professor. Vai marcar com certeza a minha vida, né? Então a minha casa, ela está toda preparada para recebê-lo, né? Tudo aquilo que ele precisa, nos mínimos detalhes, né? Eu até brinco que a recuperação dele, eu acredito que vai ser rápida, porque meu marido é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito empenhada naquilo que faz, em tudo. E não vai ser agora que vai ser diferente, né? O vereador professor Alberto tem 54 anos e está em seu 4º mandato na Câmara. Os colegas parlamentares esperam ansiosamente pelo seu retorno. E eu gosto de política. Eu tenho prazer em participar do debate político. Então, para mim, não é peso nenhum ouvir as colocações políticas. Eu sei que tem muita gente que fica, nossa, eu não gosto. Eu gosto. Para mim é prazeroso. Então, o que depender de mim, pode ter certeza que eu estou no meio da turma. Agora, claro que o doutor vai me ajudar e vai me segurar, mas faz parte da minha família. Câmara é como se eu estivesse na minha casa. E além do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, outros parlamentares participaram desse momento da alta do professor Alberto. E como ele disse aí que a Câmara é a casa dele, vereador, a Câmara Municipal de Campinas é a sua casa. E a gente aqui na TV Câmara também aguarda o seu pronto restabelecimento para participar dos debates no plenário. Sim. E também dos programas da TV Câmara Campinas. Sem sombra de dúvidas, tem que celebrar a vida, venceu a Covid-19, a gente acompanhou aqui, não foi fácil, agora tem este trabalho de recuperação e o quanto antes estará de volta aqui nos programas de debate, no Questão de Ordem, nas reuniões de comissão e também nas reuniões ordinárias. A gente fica muito feliz, então, com o restabelecimento e com a recuperação do vereador, o professor Alberto. Mina Abreu, sobre o trabalho dos parlamentares, tem moção que foi apresentada. Sim, é a moção da vereadora Paola Miguel sobre um projeto de criação do auxílio cuidador para a pessoa idosa ou com deficiência que necessite de terceiros para atividades da vida diária. A reportagem é de Michel Amorim. A vereadora Paola Miguel protocolou uma moção de apelo e pede para a Câmara dos Deputados a aprovação do PL número 3022,
de 2020. Essa matéria estabelece a criação do auxílio cuidador para a pessoa idosa ou com deficiência que necessite de terceiros para a realização de atividades de vida diária. O objetivo dessa moção é proporcionar uma maior dignidade para as pessoas e famílias daqueles que necessitam de cuidadores especiais. Então, uma pessoa idosa, que hoje representa quase 20 milhões de brasileiros, precisa de uma necessidade especial. E aí, o que acaba acontecendo é que isso acaba honorando as mulheres de ficarem em casa com seus parentes e não poderem buscar uma renda fora de casa. Então, isso daria, inclusive, a possibilidade de que essa família tivesse uma renda e uma maior dignidade. Existe também as pessoas com necessidades especiais, além dos idosos, e isso representa 45 milhões de brasileiros, cerca de 25% da população. O PL é de autoria das deputadas federais Maria do Rosário, Rejane Dias e Camilo Capiberibe. Então, essas famílias, quando a gente pede o auxílio cuidador, é justamente para que ela consiga ter uma maior renda, assim aumentar a renda dos profissionais da saúde que cuidam dessas pessoas e também dar uma dignidade para essa família conseguir ter outras possibilidades, além de ficar cuidando dos seus entes queridos. O documento será enviado à Câmara Federal. Eu acho que quando a gente fala da pessoa idosa, existe uma grande sensibilidade dos nossos colegas vereadores, Quando a gente fala da criação de mais um auxílio, existe uma dificuldade da gente dialogar, por muitos entenderem que isso acaba onerando o Estado. Mas a gente tem que pensar sempre que as pessoas precisam ter uma dignidade de viver. Só, essa moção estava na pauta da última segunda-feira, mas como a reunião ordinária terminou por falta de quórum, esta proposta entra na pauta de hoje à noite. A gente fala agora sobre aquela ferramenta que os parlamentares têm, que eles fazem indicações, requerimentos e deu certo, Mirna Abreu. É hora de Câmara nas ruas. Após indicações e requerimentos do vereador Permínio Monteiro, a Avenida Baden-Powell, que fica no Jardim Nova Europa, vai ganhar semáforos e uma nova sinalização para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Todos os dias, a Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa, em Campinas, é palco de uma intensa disputa por espaço entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. E o resultado disso é sempre o mesmo, segundo esse morador do bairro. Quase toda hora acidente, por causa do movimento que a gente tem aí. No horário de pico, de manhã, é bem perigoso. Como já teve vários acidentes, sempre tem. Com moto, com carro, tudo. A situação da avenida chamou a atenção do vereador Permínio Monteiro, que protocolou na Câmara indicações e requerimentos em busca de uma solução para o local. Nessa avenida, hoje é outra realidade. Na questão do trânsito, ficou muito difícil a locomoção de pedestres, bem como o pessoal da ciclovia. Então são muitos acidentes que aconteceu aqui na Avenida Baden-Powell, no Jardim Nova Europa, e é uma reivindicação antiga dos moradores, das pessoas que acabaram até sendo acidentadas e vêm acompanhando isso há um longo tempo. O fim de tarde é sempre um momento crítico aqui na Avenida Baden-Powell, em especial nesse cruzamento com a Avenida Santa Bárbara do Rio Pardo. Acontece que muitos carros, pedestres, ciclistas dividem esse espaço. Então, por isso, os moradores querem uma sinalização semafórica aqui na avenida. A mais lombada e os sinais, O sinaleiro que tem que pôr. Convidado pelo vereador Permínio Monteiro, o secretário municipal de transportes, Vinícius Riveretti, foi à avenida e constatou os problemas. Essa Avenida Baden, ela é uma avenida que é uma região que cresceu muito, E aqui na Avenida Baden é uma região de lazer das pessoas e de muita movimentação de carros, de veículos. E esse ponto que nós estamos aqui é um cruzamento muito importante para essa região. E nós vamos aqui atuar imediatamente para instalar um semáforo e rever toda a sinalização desse conjunto aqui que nós estamos agora. O secretário apresentou um estudo realizado para a implantação de sinalização semafórica, que deve acontecer em breve. Eu acredito que dentro de 40 dias nós devemos finalizar as obras aqui para levar e trazer
mais segurança para a população, né? Aqui o risco de acidente é muito grande. Depois de ver o projeto, o vereador gostou da solução. Foi feito um estudo de viabilidade aqui na Avenida Baden-Powell e diante disso vai ficar muito boa a questão da sinalização com os semáforos que vai ter e vamos aí suprir essa demanda aí da questão de acidente e também sinalização de solo para os pedestres atravessarem aqui a avenida e os comerciantes também terão um bom fluxo nessa questão. Agora o parlamentar aguarda as melhorias saírem do papel. E hoje, graças a Deus, aí com a cobrança por parte desse vereador junto à Secretaria de Transportes, através do secretário Vinícius Reveretti, estamos tendo uma excelente notícia que daqui a 40 dias começam as obras, onde vai ter sinalização semafórica, todas as sinalizações de solo muito bem visualizada pela população e com certeza essa demanda será feita e vai atender os anseios da população que muito precisava e isso vai se tornar uma realidade agora aqui na nossa região. Para o César, a avenida voltará a ter mais segurança após as intervenções. Vai sair menos acidente, porque eles vão ter que parar no sinal, né? E depois, agora, como eles passam a lombada e vai embora, é com toda a velocidade. E aí mais segurança para todo mundo? Para todo mundo, com certeza. Importante salientar que a indicação é uma ferramenta legislativa em que os vereadores utilizam justamente para indicar ao Poder Executivo as ações que precisam ser realizadas na cidade. A gente acabou de ver essa relacionada ao trânsito, mas existem inúmeras relacionadas a diversos bairros, problemas em ruas, em praças e tudo mais. Na verdade, é esse pedido que vem da população, sim, passa pela Câmara e vai para o prefeito. E a gente segue acompanhando então este trabalho. Minabreu, ontem foi dia de reunião de comissão aqui na Câmara. Nós tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Ela analisou projetos que tramitam aqui na Câmara. O primeiro aborda o acesso às informações da dívida flutuante e fundada ou consolidada na administração pública. O segundo trata da divulgação dos riscos da esporitricose em animais e humanos. E, por último, foi votado o PLO, que obriga a lavagem de laranjas utilizadas para a fabricação de sucos. O presidente da comissão falou sobre este encontro que reuniu pela primeira vez os membros da Comissão de Finanças e Orçamento de forma presencial. Foi um prazer muito grande, né? Porque nós viemos, como você sabe, a gente veio dessa pandemia aí que era só remota, assim mesmo remoto, às vezes não conseguia fazer com todos os membros. Então, dizer que estão todos empenhados, estou muito feliz que parece que carregaram as baterias, voltaram todos com a bateria carregada para a gente fazer o que a cidade espera de nós, que é trabalhar. Lembrando que a Comissão de Finanças e Orçamento é uma das comissões de mérito da Casa, ou seja, esses projetos que foram analisados já passaram por um primeiro turno de votação e agora, com parecer das comissões de mérito, é que esses projetos ficam aptos, então, para entrar na pauta de votação, que são agora nas reuniões ordinárias. E uma outra comissão também que se reuniu esta semana, Gabriel, foi a Comissão de Educação e Esporte da Câmara, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta. Ela também analisou projetos que tramitam no Legislativo. A reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte contou com o presidente Gustavo Peta e os relatores Paulo Búfalo e Guida Calisto. A pauta teve 9 itens para serem discutidos e aprovados, a partir de pareceres favoráveis de parlamentares da Casa de projetos de emenda à lei orgânica. O primeiro ponto da pauta é discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Paulo Búfalo, favorável ao PLO 21/2021, processo 233244, de autoria do senhor Paulo Haddad, que denomina Praça José Carlos da Silva Júnior um sistema de recreio do município de Campinas.
Eu sigo o voto do relator. Sigo o voto do relator também, presidente. Então, aprovado. Um dos itens discutidos e votados é de autoria do prefeito de Campinas, Dário Saad. Item 5. Discussão e votação do parecer exarado pela senhora Guida Calisto, favorável ao PLO 31/2021, processo 233258, de autoria do prefeito municipal, que revoga o inciso 1 do artigo 1º da Lei 15.684, de 22 de outubro de 2018, que denomina vias públicas do loteamento Núcleo Residencial Jardim São Judas Tadeu, no município de Campinas. Acompanho o parecer da relatora. Eu também acompanho o parecer da relatora. Aprovado. A reunião se encerrou com todos os itens aprovados por Gustavo Peta. A reunião tinha como objetivo realmente esse caráter extraordinário para aprovar 9 projetos que já tinham sido relatados. Então, se não tiver nenhuma outra questão, então considero aqui também encerrado a nossa terceira reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo, vereadora Guida Calisto. E hoje, Mirna Abreu, é dia da 4ª reunião ordinária, que começa às 6 horas da tarde. Isso mesmo, e ela tem 6 itens na pauta. E agora a gente vai conhecer detalhadamente quais são eles. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar exclusivamente ao proprietário lindeiro a área destacada do viário municipal. De acordo com a proposta, a área desafetada pertence ao loteamento Jardim Novo Campos Elíseos, envolvendo as ruas Piracicaba e Professor G. Badaró. O item 2 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que acrescenta parágrafos ao artigo 48 da Lei 15.449 de 2017, que trata do Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos em Campinas. Os parágrafos acrescentados estabelecem que os animais comprados de criadores devem ser castrados com no máximo 2 anos, cabendo ao vendedor pagar no mínimo 50% do valor da cirurgia. O item 3 é o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi, que trata da instituição do Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento no município de Campinas. De acordo com a proposta, munícipes e empresas voluntariamente poderão disponibilizar o seu sistema de monitoramento por câmeras para os órgãos de segurança pública da cidade, visando melhorar o monitoramento e auxiliar em investigações. Todo o custo fica por conta de quem firmar a parceria. O item 4 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Professor Alberto, que altera a lei de 2017 que criou o selo Amigos da Cultura. A nova redação proposta pelo parlamentar pontua quais benesses serão consideradas para conferir o selo para a pessoa física ou jurídica, como patrocínios de eventos culturais e a manutenção da Orquestra Sinfônica de Campinas. O item 5 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que estabelece o direito das pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras a receber assistência para promover a sua reinserção social. De acordo com a proposta, a ideia é promover a reinserção social por meio de reabilitação física, estética, psicológica, educacional e profissional. Na sequência, serão analisadas matérias de reunião anterior. Lembrando que as matérias de reunião anterior são aquelas que estavam pautadas na reunião ordinária da última segunda-feira e que agora entram novamente em votação. Gabriel, lembrando que a reunião, então, hoje, ao vivo, 6 horas da tarde, de forma presencial. Nas reuniões, a participação popular é permitida presencialmente com até 35% da capacidade. Todo mundo deve usar máscara. Nós temos álcool gel disponível e também temos os lugares do plenário que estão demarcados que podem ser utilizados. Então, você que pretende acompanhar pessoalmente a reunião ordinária, se atentem a essas novas normas de segurança em relação à transmissão da Covid-19. E se você quiser, também acompanhe aqui com a gente a partir das 6 horas da tarde, transmissão ao vivo pelos canais 11.3 da TV Digital,
4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais. Então tem todos os meios para as pessoas acompanharem e até também pelo site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br e você é o nosso convidado. Recado dado, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. A gente começa com aquela atualização diária dos casos da Covid-19, para você que está nos acompanhando saber como está a situação do nosso país, os casos novos, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações da cidade de Campinas. Gabriel, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, o Brasil somava 20.212.642 casos da Covid-19. São 34.885 novos casos nas últimas 24 horas registrados no país. Os óbitos são 4 milhões... Desculpe, nós não temos aqui os óbitos no país, nós temos só no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos 4.129.720 casos da Covid-19 confirmados, com 141.277 óbitos aqui no estado de São Paulo. Na região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios, nós temos 359.333 casos confirmados e Campinas, até esta terça-feira, tinha 130.254 casos confirmados, Indaiatuba 30.306, Sumaré 29.529, Americana 26.126, Hortolândia 23.109, Santa Bárbara do Oeste 22.745. Aí nós temos Paulínia com 15.224, Itatiba 14.085, Valinhos 13.901 e agora os municípios que têm entre 10 e 5 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna e Arthur Nogueira. E continuam aqueles 5 municípios com menos de 5 mil casos da Covid-19 na RMC. Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Lembrando que a última atualização da cidade de Olambra é do dia 5 de agosto. Em relação aos casos confirmados na cidade de Campinas, 365 pessoas testaram positivo, o que mostra que a doença ela continua circulando. Em relação a óbitos no Brasil, 564.890 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Já no estado de São Paulo, a gente tem 141.277 óbitos e aqui na RMC, 10.495 mortes confirmadas devido à Covid. Em Campinas, até esta terça-feira, nós tínhamos 4.168 óbitos. Sumaré, 944, Americana, 801, Santa Bárbara do Oeste, 777, Indaiatuba, 742, Hortolândia, 679, Valinhos, 373, Paulínia, 302, Itatiba, 300, Nova Odessa, 226 óbitos devido à Covid, Montemor, 208. Agora, os municípios que têm entre 200 e 100 mortes devido à Covid-19. Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e 4 municípios que têm menos de 100 óbitos devido à Covid são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos, 16 foram confirmados na cidade de Campinas, 9 homens e 7 mulheres. Chama a atenção para a faixa etária, mulher de apenas 35 anos, um outro homem de 47, homem de 49 que não tinha comorbidades, ou seja, todos os cuidados precisam continuar. Utilização de máscara, distanciamento, higienização das mãos, é necessário os cuidados continuarem. Mirna Abreu,
taxa de ocupação de leitos de UTI. Eu lembro que ontem você passou para a gente 76%. A última atualização que nós temos. A gente aumentou um pouquinho essa taxa, Gabriel. 78,10% é a taxa de ocupação registrada nesta terça-feira em leitos de UTI Covid em Campinas. Dos 315 leitos de UTI exclusivos, nós tínhamos aí 246 ocupados, com 69 leitos livres. Ainda 305 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Os leitos são distribuídos assim: no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, temos 136 leitos, dos quais 107 estavam ocupados nesta terça-feira. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos, dos quais 36 estavam ocupados. Na rede particular, 134 leitos disponíveis, dos quais 103 ocupados. Gabriel, e a gente observa que Campinas ainda está um pouco longe do índice estadual, porque no estado de São Paulo, o índice é de 45,8%. Olha, de acordo com a nota do governo estadual, nesta terça-feira, 9.178 pacientes estavam internados no estado, 4.472 em UTI. A gente lembra que desde o início da semana, o governo tem pontuado menos de 5.000 pacientes no estado em UTI Covid. E tínhamos 4.406 em enfermaria. Então, são 45,8% e na Grande São Paulo, 42,7%. Mas Campinas, ontem, 78,10%. Diferença muito grande, né? Estado de São Paulo, então, abaixo dos 50%, o que é uma notícia positiva. Esses casos estão caindo, taxa de ocupação está ficando cada vez maior. Situação que ainda preocupa na cidade de Campinas, com 78%, e este leve aumento de 76% para esta taxa, então, de 78,10%. Para a gente resolver essa situação, só com vacina neste momento. vacina.campinas.sp.gov.br. Lembro também, Mina Abreu, que ontem você falou, a partir das 6 horas da tarde, as pessoas acima dos 18 anos, e pelo que eu estou vendo aqui, teve uma grande adesão. Olha, ontem mesmo, por volta das 10 horas da noite, as destinadas 53 mil doses nesta fase da vacinação estavam já com vagas preenchidas. Lembrando que neste momento nós temos aí o agendamento para as pessoas maiores de 18 anos. Então, ontem, a partir das 6 horas da tarde, eu confesso que eu, como sou a oficial em casa da família que agenda para todo mundo, eu fiquei quase 1 hora para tentar agendar para o meu sobrinho, porque é muita gente entrando no sistema e tentando fazer esse agendamento, o que justifica aí que em 4 horas, em quase 4 horas, essas 53 mil doses tenham sido já agendadas. De acordo com a prefeitura, então, com isso, o agendamento está suspenso. É preciso aguardar a chegada de novas doses para que, então, a gente possa ter, assim, essa abertura de agenda. E você, que porventura está com síndrome gripal, com algum problema de saúde ou por algum outro compromisso, não possa estar no dia que está marcado, entre lá no site e faça o reagendamento. Assim você deixa essa vaga para quem precisa, para quem está esperando, porque a gente lembra que continua aquele esquema das doses sobrantes, né? E é importante para que as pessoas possam se reorganizar e o próprio centros de saúde, lembrando que a gente tem 64 aqui em Campinas, eles possam se organizar para atender a população. Lembrando que neste momento nós temos da seguinte forma: os centros de saúde atendem as consultas, imunizações, a farmácia no período da manhã. E a partir da 1h da tarde, o atendimento fica exclusivo, na maior parte deles, para a Covid-19. Então, é importante essa organização. Se a pessoa, olha, eu não posso, surgiu um compromisso, tenho alguma outra coisa, eu estou doente, não posso ir, você não vai para o final da fila, não se preocupe. Vai fazer só o reagendamento no site vacina.campinas. Porque muita gente tem medo de reagendar, fala, não vou, porque senão eu vou para o final da fila. Não vai, você só vai reagendar. Vai para o final da fila só aqueles critérios que a gente já falou aqui, olha, que são as pessoas que
se negam a tomar, escolhem a vacina, né? E outras coisas, e tem uma falta injustificada também. Benefícios da vacinação, lembrando a você que está nos acompanhando, maior proteção contra doenças infecciosas, diminui o número de hospitalizações, reduz os gastos com medicamentos, maior proteção contra sequelas graves e mortes e elimina doenças. Chegou a sua faixa etária, não deixe de se vacinar, lembrando que são 2 doses, ok? 2 doses da vacina contra a Covid-19, a não ser que você tenha tomado a da Janssen, que aí é a dose única. Retomada da economia acontecendo em Minabreu, na cidade de Campinas. E o decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. Inclusive, nesta terça-feira, o prefeito Dário Saad participou da reunião virtual do Conselho da RMC, que reúne os prefeitos dos municípios que pertencem à região metropolitana de Campinas e sugeriu um modelo para a retomada desses eventos esportivos e também das atividades, né? Então, hoje, inclusive, eventos corporativos e sociais já têm uma nova norma e também os esportes coletivos. Vamos lá. Os eventos corporativos e sociais são formaturas, casamentos, aniversários. Dos corporativos tem que evitar fila, controle de entrada, com planilha de participantes, disponibilizar álcool gel no local do evento, obedecer a distância mínima de 1 metro, usar máscara, sem aglomeração, respeitar os protocolos sanitários e a vacinação dos participantes, trabalhadores e prestadores de serviços nos eventos. Nos eventos sociais, as mesas devem ter distância mínima de 1 metro e é proibido ainda a pista de dança e aglomeração. Agora a gente vai falar dos esportes coletivos. Proibido torcida, vedada aglomeração, é obrigatório o uso de máscara, outros protocolos sanitários e também a vacinação de participantes, trabalhadores e prestadores de serviços. Também é recomendado, neste caso, a triagem dos sintomas antes do início da atividade, avaliação de contatos, planilha de participantes, verificação de temperatura, preferência que esses eventos esportivos ocorram ao ar livre nessas atividades, portas e janelas abertas, uso individual de objetos, né? A gente lembra que tem alguns objetos em algumas atividades que são coletivos, nesse momento, então é indicado individual. E, por enquanto, shows com público em pé, torcidas e pistas de dança estão proibidos em qualquer tipo de evento, mesmo que ele já esteja autorizado pelo poder público. Então, essas são as novas normas aí dessa retomada, mas cumprindo todos os protocolos de segurança. Certíssimo. Minabreu, ontem o André Aranha estava na rodovia Anhanguera com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, acompanhando aquela mega operação que estava abordando os veículos e tentando coibir a fumaça preta. E no final da tarde, a CETESB enviou uma nota com um balanço dessa mega operação que aconteceu não só aqui na rodovia Anhanguera, na região de Campinas, mas em 42 pontos do estado de São Paulo. Nós tivemos a autuação de 1.137 veículos a diesel que transitavam com a emissão de fumaça preta acima dos limites permitidos pela legislação. No total, foram 75.321 veículos que passaram por esses 42 pontos de fiscalização montados pela Agência Ambiental em todo o estado de São Paulo. A ação integra a Operação Inverno e a multa para esses infratores é de 60 UFESPs, que é a unidade do estado que corresponde a R$ 1.745,40. Só que a CETESB, como incentivo para que essas pessoas possam fazer em 70% o valor da multa recebida, desde que o veículo não tenha sido autuado nos 12 meses anteriores. Para receber o desconto, o proprietário deve comprovar que fez a regularização do motor por intermédio de um relatório de emissão de opacidade, que é emitido por uma empresa credenciada. E aí, com esse relatório, inclusive tem lá no site da CETESB
como então anexar esse relatório ao seu pedido de remissão. Então, ao contrário de pagar esses 1.745, consegue até 70% do valor dessa multa se evitar ou se resolver essa situação dos veículos que usam aí o diesel. Manutenção tem que ser realizada, então, no veículo. Atenção a alguns bairros da cidade de Campinas, porque amanhã vão ficar sem água, hein, Nina? Amanhã nós teremos ali, olha, na interligação de redes, que será feita pela Sanasa, e por isso o Jardim Monte Líbano e parte do Jardim Esmeraldina e do Jardim Estoril ficarão sem água das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A Sanasa recomenda que as pessoas façam a reserva hoje de água para que amanhã, então, nesse período, possam utilizar o produto até o pronto reabastecimento. Tá certo, então, Nina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo, pelas notícias da Metrópole de Campinas. Vamos só reforçar, então, Nina Abreu, porque hoje é dia da reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, com transmissão da TV Câmara Campinas. Isso, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E você que queira participar presencialmente, obedeça os critérios aí de protocolo contra a transmissão da Covid-19. É obrigatório, também deve se obedecer à sinalização que estão nas cadeiras do plenário, justamente para manter o distanciamento social. Lembrando que, neste momento, por decisão de um ato da mesa, a Câmara recebe no plenário 35% da sua capacidade. Certíssimo, Nina Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo, da Metrópole de Campinas. Volta amanhã com mais informações? Até amanhã. Combinado, então. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani está em uma ótima fase, segunda vitória consecutiva e que levou a equipe ao G4 da competição. Mas o duelo de ontem contra o Avaí não foi fácil, não. O Guarani foi a Florianópolis enfrentar o Avaí em um confronto direto pelo G4. O zagueiro Ronaldo Alves teve oportunidade dentro da área, mas não pegou em cheio. Os donos da casa tentavam de longe, mas Gabriel Mesquita estava esperto. Andrigo cobrou falta e após toque de cabeça, a bola passou rente à trave. Jogo equilibrado. As duas equipes chegavam ao ataque, mas não conseguiam balançar as redes. A partida, então, se encaminhava para um 0-0, quando no último lance do jogo, Bidu cobrou lateral. Bruno Sávio, dentro da área, tocou para trás. E Alan Victor, que tinha saído do banco de reservas, acertou um belo chute no canto, sem chances para o goleirão. Quando a fase é boa, final, Avaí 0, Guarani na terceira colocação, 1. Então, o Guarani, neste momento, terceiro colocado, precisa torcer contra o CRB e também contra o Sampaio Corrêa para se manter no G4 da competição, mas vai terminar este primeiro turno brigando na parte de cima da tabela. Lembrando que o próximo confronto do Guarani é contra o Goiás, novamente fora de casa. Então, olha que sequência difícil do Guarani. Fez um confronto direto contra o Avaí fora de casa, conquistou os 3 pontos e na próxima sexta-feira tem o Goiás fora de casa, que neste momento é o 6º colocado, 1 ponto atrás do Guarani. Então, mais um confronto direto do Bugre fora de casa. Bom, e hoje, aniversário, 121 anos da Ponte Preta, parabéns para a Macaca. E hoje tem duelo contra o Londrina. Já está aqui na minha tela, olha só. Então a Macaca entrando em campo diante do Londrina, às 7 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Um duelo da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, antepenúltima colocada. O Londrina, penúltimo colocado. As duas equipes com 13 pontos. Então é praticamente uma final para a Ponte Preta. Não pode nem pensar em não conquistar a vitória, já que a situação da Ponte é muito complicada na competição. Técnico Gilson Kleina pode contar com a volta do zagueiro Cleilton e do atacante Rodrigão,
que está se recuperando de uma lombalgia, foi poupado do último duelo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, deve entrar em campo porque é uma partida muito importante e ele que tem feito os gols da Ponte, né? Da vitória contra o Goiás, do empate contra o CRB. Então o Rodrigão deve estar em campo hoje. A Ponte Preta, ela divulgou um vídeo contando um pouco da história do clube, então vamos assistir as imagens então da PON TV sobre este aniversário de 121 anos. Tá aí o vídeo, portanto, da Ponte Preta, homenageando aí todos os torcedores. Parabéns, então, à Macaca, que não vive uma grande fase, mas comemorando, então, o aniversário e os torcedores esperando uma vitória no dia de hoje. E claro que amanhã, na quinta-feira, a gente balança as redes, conta tudo sobre esta partida entre Ponte Preta e Londrina. 11 horas e 48 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, tem muitos assuntos para a gente abordar no dia de hoje ainda. Tem o nosso quadro Se Liga na Profissão, tem previsão do tempo para esta quinta-feira, tem culinária no programa de hoje, é a sobremesa que eu mais gosto de comer. Quer saber qual que é? Daqui a pouco, rápido intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Já participou? Já enviou a sua mensagem? 19 é o nosso DDD, 97829-3776, número do WhatsApp na tela. Lembrando que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, apontando aqui para ele, pega o seu celular, abre a câmera. É só apontar aqui para este QR Code e já aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Bom, toda quarta-feira você confere aqui uma atividade, como é o dia a dia de um especialista, e hoje nós vamos mostrar a de um corretor de imóveis. Então, a partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre corretor de imóveis. Então, se liga aí, bora! Nos primeiros anos da colonização do Brasil, já existia uma preocupação com a comercialização e o registro dos imóveis. O corretor de imóveis é um profissional que atua no mercado imobiliário, fazendo a intermediação de transações de imóveis como venda e locação. Bom, as obrigações do corretor, anote aí.
são cumprir o código de ética da classe, apresentar as certidões do imóvel sobre dívidas, financiamento, dívida de IPTU e até possíveis processos contra o vendedor do imóvel, verificar as informações e documentos sobre o imóvel e proprietário e checar a sua veracidade informando o comprador. Responder civil e penalmente em casos de danos ao cliente, seja por falta de ética, negligência ou outros motivos que venham a prejudicar o comprador. E olha, a rotina de um corretor de imóveis é dinâmica, viu, pessoal? Dificilmente ele lida com as mesmas atividades diariamente. Tem dias que é necessário prestar serviços externos, como visitas aos imóveis, prospecção. Em outros, o trabalho no escritório é necessário, como a verificação de documentos e atendimento aos clientes. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, bater um papo aqui com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia, André. Tudo... Bom, como você se interessou por essa profissão de corretor de imóveis? Vamos lá, André. Eu estava com 19 anos, tá? Já havia tido 2 trabalhos diferentes, completamente diferentes da área, e minha mãe, ela já tinha um Cresce. Então ela falou, olha, por que você não entra nessa profissão? A gente montou um escritório, esse escritório em Hortolândia, tá? E por que Hortolândia? Porque na região já tinha as imobiliárias já tradicionais da cidade. Então Hortolândia, como é uma cidade promissora, no meio da região metropolitana de Campinas, eu achei interessante. E eu falei, então vamos lá. A gente começou, meu primeiro atendimento, eu fechei o negócio. Eu me lembro que na época, foi há 14 anos e meio, né? Eu recebi uma comissão de R$ 4.500. Um jovem de 19 anos, eu falei, uau, que grana. Aí motivou. Aí motivou. Na segunda, foi uma comissão de R$ 8.000. E na terceira comissão, foi uma comissão de R$ 150.000. Imagine um jovem com 19 anos com uma comissão creditada na conta de R$ 150.000. Que legal, são coisas que você guarda até hoje na memória, né? Guardo os comprovantinhos de recebimento da comissão. Então, aí eu notei que eu estava no caminho certo. O início foi bem bacana, que eu peguei uma mudança aí, né, aquele boom imobiliário. Então, foi muito legal, aprendi bastante. E foi muito interessante, foi muito bacana. E eu acho que é uma das profissões que mais remunera. E o importante é você conhecer o seu produto. Então você pode pegar vários nichos, né, que eu digo de imóveis. Então você pega imóveis industriais, ou você pode pegar imóveis residenciais de alto padrão ou médio padrão. Se você especificar em algo, se você conhecer o seu produto, você vai fazer uma boa transação imobiliária, tanto para você como remunerado e tanto para o cliente que você está atendendo. Como funciona, Leandro? O pessoal que está em casa, que esteja interessado na profissão e tudo mais, tem um fixo, mas o grosso mesmo é a comissão no trabalho de corretor, né? Sim. O primeiro passo, você que se interessa pela profissão, você pode fazer o técnico de transações imobiliárias, né, que se fala o TTI. Você pode procurar o Cresce da sua região e se informar a melhor escola, tá? A média para se formar, você em torno de 6 meses, tá? E o investimento é por volta, hoje eu me informei com os corretores atuais que retiraram o Cresce agora para poder falar para vocês, explicar, é por volta de R$ 500, tá? Então... é preciso fazer, né? Isso, é preciso fazer porque tem a fiscalização do Cresce, que ele passa nas imobiliárias e se tiver alguém, a imobiliária é notificada. Então sempre tem que estar cadastrado. E você que quer você que está aí, você pensa em ser corretor de imóveis, o primeiro passo, você tem que ter um respeito pela profissão, tá? E tem algumas dicas aí que eu poderia dar, viu, André? Opa, vamos lá então, é o que a gente precisa aqui, dicas para o pessoal que está em casa. Sim, para você ser corretor de imóveis, não tem idade,
tá, pessoal? Tanto um jovem dos seus 19 a 20 anos, como um senhor de 60 anos. O que é necessário hoje é você conhecer o produto e como que você quer atuar. Então, como eu falei do início, você pode atuar em lançamentos, tá? Hoje o mercado está muito aquecido, o ramo da construção civil, vocês podem pesquisar aí. Olha que legal. Em casa, então está muito aquecido, então está saindo muito lançamento. Que o corretor, como eu fiz de início, eu passei por alguns plantões de vendas para conhecer. Então aí o corretor ele vai ganhar na quantidade. Ele tem uma remuneração menor no lançamento, porém ele ganha na quantidade. Quando você quer trabalhar com imóveis de terceiro, certo? Imóveis de terceiro a remuneração é maior, tá? Porém não é quantidade, tá? É muito interessante. E tem os imóveis industriais também e áreas para se fazer empreendimentos, tá? Que é onde eu escolhi atuar. Ô Leandro, por exemplo, certamente o pessoal que está em casa está curioso. Como funciona o corretor? Ele vai, vende um apartamento, não é? E ele tem direito a quanto em termos de porcentagem? Essa é uma curiosidade que o pessoal tem, né? Você vende um apartamento, de repente, por 100 mil, 500 mil, 1 milhão, depende, claro, do apartamento. O corretor, ele fica com quanto? Sim. Essa comissão que você estava falando. Tudo depende do combinado que ele tem com a sua imobiliária, com a imobiliária que ele é cadastrado, tá? Então, cada imobiliária ela tem a sua política de comissionamento com o corretor. Mas, de média, né, o que vem para a imobiliária e é dividido com o corretor parceiro é de 4% a 6% do valor do imóvel. Tá? É uma bela porcentagem. Isso, é uma porcentagem muito bacana, então de 4% a 6%. Então, se o imóvel, vamos fazer um exemplo, é R$1 milhão, a comissão que vai vir para a imobiliária são R$60 mil. E algo importante, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, é importante você frisar o seguinte: quando você recebe aquela comissão alta, o importante do corretor de sucesso é saber administrar o dinheiro que ele recebe. Então vamos lá, uau, caiu R$50 mil na minha conta ou R$100 mil na minha conta, pode ser que o próximo mês não seja tão atrativo assim na questão de venda. Então se você souber administrar o seu dinheiro, tá? Você vai ter sucesso nessa profissão, tá? É uma das profissões que mais remunera. É muito interessante e eu estava até pesquisando, tem vários, quando você entra na internet, tem várias pessoas explicando cases de sucesso, como se tornar um corretor de sucesso, e você que quer, você dá uma pesquisada, você vai ver muita matéria sobre isso aí. E quais os principais desafios desse mercado? Enfim, quem de fato tem o interesse de se tornar um corretor. O Leandro está falando, de fato, é uma profissão bem bacana, que pode ter um retorno financeiro bem legal. Claro que precisa trabalhar, né, Leandro? Mas quais os principais desafios que você pode passar para o pessoal que tem interesse em ser corretor? Olha, você pode, ou de início, trabalhar em uma imobiliária, tá? Você pode procurar uma imobiliária da sua região, da sua cidade, que seja respeitada, conhecida, que seja idônea, tá? Ou você pode também abrir o seu próprio escritório, tá? Quais são os desafios? Eu posso passar uma dica do que eu fiz, certo, André? Porque claro, temos vários colegas aí, mas eu posso passar uma dica que deu certo. Então, eu pesquisei a cidade, né? Como no início, com a minha mãe acabou me ajudando, aí eu acabei assumindo, no segundo ano eu assumi o escritório. O importante é você não ser chato. As pessoas falam, o corretor está me ligando, está me oferecendo, está tentando me enfiar algum imóvel. E tem essa questão, né, André? É um corretor me ligando. Então você tem que se posicionar. Olha só que legal que o Leandro está falando, hein, gente? Então você se posiciona, e de que forma que você se posiciona? O corretor, o básico é ele conhecer o seu produto, tá?
e a rede de relacionamento dele. Então, eu estou, vamos falar, Campinas, ou eu estou em Hortolândia, alguma cidade da região, São Paulo, o que eu vou fazer? Vou me aproximar das principais pessoas de referência da cidade. Porque através disso, eles te indicam. Então, você tem que saber aonde você anda, com quem você está andando, que isso vai refletir muito na imagem que você vai transmitir para o seu cliente, questão de confiança, credibilidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com o seu marketing pessoal. Esse é uma dica, pessoal, que é muito interessante, viu, André? Então, até você que é jovem, estou com 19, 20 anos, não é a idade. Então, hoje, a pessoa que quer fazer negócio, ela vai procurar alguém de referência. Quem é o Leandro? Quem é o André? Com quem onde o Leandro trabalha? Qual que é a imobiliária? Ele vai pesquisar. Então, eu acho que é uma dica que ficaria aí para quem quer começar. É relacionamento versus você conhecer o seu produto. Perfeito, Leandro. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira colocar? Eu acho que de início, pessoal, de modo geral, né, quando a gente fala algo técnico, não é muito fácil. Você vai lá e pesquisa. Mas se eu fosse passar um conselho, ou não, nem conselho, uma dica para quem está começando na profissão, que essa profissão eu sou suspeito de falar, viu, André? Acredite nos seus sonhos. Eu acredito que as pessoas vêm para essa terra para prestar algum tipo de serviço. Seja para ser corretor, advogado, engenheiro, arquiteto, né, jornalista. Então, eu acho que quando você busca o sucesso, quando você busca excelência, você é remunerado, entendeu? Então, essa terra, ela te remunera. Então, busque fazer tudo com amor, tudo com dedicação. Eu monto caixinha. Seja o melhor montador de caixinha. Eu vendo imóveis, seja o melhor consultor e vendedor de imóveis. Isso você vai ter sucesso em todas as áreas. Essa é a dica que eu passaria de todo o meu coração aí para vocês que estão nos assistindo. Que legal, muito obrigado pela entrevista, viu, Leandro? Obrigado você, André. Então já sabe, né, pessoal? Se liga na profissão. Semana de tempo estável aqui em Campinas, com o sol aparecendo durante todo o dia. Hoje com um vento um pouco mais gelado, você que acordou cedo já percebeu, mas não está trazendo frente fria nem chuva, então o clima seco permanece. Para esta quinta-feira, sol durante todo o dia, poucas nuvens e aquele tempo agradável. Já está aqui na minha tela. Amanhã, quinta-feira, 12 de agosto, nós temos mínima de 14 graus e a máxima pode chegar aos 25. Mínima de 14 e máxima de 25 graus aqui na cidade de Campinas. 12:08 agora, vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no Câmara Total e na volta, olha só, já está aqui na minha tela, Cozinha Fácil. É sobremesa deliciosa. Quer saber o que é? Depois do intervalo. Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Papel e caneta na mão ou seu celular para anotar o passo a passo. Vale muito a pena a receita de hoje. Eu já estou curioso, já estou com o meu celular aqui porque eu vou anotar também. A receita de hoje, quer saber? O Michel Amorim está ao lado de uma confeiteira porque hoje tem torta holandesa na marmitinha. Chega mais no Cozinha Fácil. Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil no ar e hoje tem sobremesa. O programa é para você que gosta de doce. Quem tá aqui comigo é a Paty. Paty, que é confeiteira. Tudo bem, Paty? Tudo bem. Tudo jóia. Paty, e aí? Nossa receita já está aqui na mesa. O que a gente vai ensinar pro pessoal de casa? Uma torta holandesa super prática,
e que a gente pode fazer em pequenas porções para vender mais. Olha que delícia, gente. Bom, eu já vou começar aqui o programa falando o seguinte, que eu até contei para ela, quando a gente veio gravar, que eu achava que torta holandesa era uma coisa difícil de fazer. Sim. E não é tão difícil, né? Hoje aqui, eu mesmo comprovei que é rápido também, né? Sim, é muito rápido. Essa é muito prática. Não vai muita coisa. Não vai muita coisa. Muitos ingredientes. Não, são ingredientes fáceis, né? De fácil acesso. De fácil acesso. E aí, por falar em fácil acesso, é uma receita cara? Não é uma receita tão cara, né? Quando a gente divide ela em pequenas porções, a gente tem uma rentabilidade muito maior do que se a gente fosse fazer uma grande. Tá? Que a gente consegue um lucro maior vendendo em pequenas porções. Entendi. Bom, essa é a mesma receita se eu for fazer uma forma que a gente já está acostumado. Mesma receita. A mesma receita. Mesma receita. E aqui a gente fracionou ela nas marmitinhas doces. E aí rende 8 porções? Rende 8 porções. É bastante, né? É bastante. E aí, custo total da nossa receita, mais ou menos quanto? Aproximadamente R$55. R$55. Isso. Dá para vender cada marmita por quanto? Dá para vender a R$18, R$19, até R$20 uma marmitinha dessa. Olha só, gente. Olha, dá pra gente ganhar uma boa graninha aí. Considerando vendendo... que rende 8, né? Exatamente. E aí a gente já recupera o investimento e ainda tem um lucrinho, né? Tem um lucro. Sensacional. E aí, o que é mais difícil aqui na questão de ingrediente? Não tem nada, porque a gente está usando o ganache. Não tem nada difícil aí. O ingrediente que talvez seja mais difícil de encontrar em algumas regiões é o cream cheese, né? Mas você pode substituir também ele por um creme de ricota. Dá certo? Dá certo. E muda na hora do modo de preparo, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, muda lá na parte que a gente está misturando, incorporando, porque a ricota é um pouquinho mais consistente do que o cream cheese, né? Aí você pode até aquecer ela um pouquinho, tá? E para ela ficar mais líquida ali, para poder misturar. Mas não tem problema também de ficar aquelas bolinhas da ricota, tá? Não tem problema. Ou seria o caso também da gente usar um mixer? O mixer também. Porque é uma excelente opção, porque aí ele vai ficar bem mais lisinho. Fino, né? Isso, perfeito. E aí, bom, na hora que a gente vai encontrar as marmitinhas, também é fácil de encontrar essas embalagens. Qualquer loja de embalagem você encontra, porque hoje se pede bastante esse tipo de embalagem, né? Para vender outras coisas também. Não só a torta holandesa. Nath, eu já vi torta holandesa naquelas embalagens redondinhas, de plástico, né? Sim. A porção é diferente, o peso é diferente dessa marmitinha, e aí também o custo, até mesmo na hora de vender uma unidade daquela, também muda? Muda, porque essa daqui tem um peso específico e aí vai depender da embalagem do potinho de plástico que você está falando, né? Porque tem vários, tem 250 ml, tem 500 ml, então você vai ter que fazer a receita e fracionar ela para entender quanto é que vai render em cada potinho desse. Aqui tem mais ou menos o quê? 300? Mais ou menos 300. 300 gramas? Sim. Olha só, gente, é uma porção que a Paty estava falando aqui, que dá para 2 pessoas, né? E para uma pessoa que é mais faminha, ou para uma só. Para uma só. Bom, chegou o momento aí de você aí de casa conferir tudo que vai na nossa receita. Vamos mostrar? Vamos. Olha aí. Anote aí, para a base você vai precisar de 200 gramas de bolacha maisena triturada, 100 gramas de manteiga. Já para o creme holandês, 400 gramas de creme de leite, 300 gramas de cream cheese, 250 gramas de chocolate branco derretido, 100 gramas de açúcar refinado, 12 gramas de gelatina incolor sem sabor, 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina e 10 gramas de essência de baunilha. Para a cobertura, você vai fazer uma ganache. 300 gramas de chocolate meio amargo,
e 200 gramas de creme de leite. E você vai precisar também de 8 marmitas pequenas para doces, porção individual. Para a cobertura, para finalizar, bolacha com cobertura de chocolate. Estamos de volta aqui, agora que você já anotou tudo. Paty, o que o pessoal de casa não pode fazer para não errar nossa receita? Tem como errar? Não tem como errar. Seguindo passo a passo, a receita é muito prática, né? Não tem nenhum ponto específico que você precisa atingir para que ela fique perfeita ou imperfeita. É aquilo que está na receita. Respeitando todos esses processos, é impossível não conseguir fazer. Tem que seguir também o modo de preparo, sim, a ordem. A ordem é importante. Seguindo a ordem, tá tudo certo. Aí a gente está usando a bolacha triturada, né? Sim. Que a gente coloca como base da nossa receita. Isso. E você colocou também a manteiga. A manteiga, ela precisa ser derretida? É mais fácil de incorporar, tá? Então, eu sempre que eu vou fazer, eu derreto ela, porque fica mais fácil de fazer a mistura na bolacha. E o ponto da bolacha é uma farofinha. Uma farofinha. Não pode ser uma coisa homogênea, uma massa. Não pode chegar nesse ponto. Não, ela tem que ficar essa farofinha. Aquele ponto que você ajustou a colher, ela fica. E aquele ponto que você pega, ela esfarela. Então, é uma farofa mesmo. E o creme, depois que a gente misturar todos os ingredientes, ele tem que ficar liso. Sim, tem que ficar lisinho. Aí, como a gente está usando o cream cheese, você pode, às vezes fica um pouquinho, umas bolinhas, você pode usar o mixer. Que aí ele vai ficar bem lisinho mesmo. Ah, tá? Entendi. E aí a gente leva pra geladeira. Leva pra geladeira, porque se a gente misturar a ganache junto com aquele creme mole, o que acontece? A ganache desce, porque ela é pesada. Então, a gente precisa colocar na geladeira para que ele crie uma consistência, para depois a gente aplicar a ganache e ela não descer. Então, vai ficar a camada perfeitinha. Entendi. Creme e ganache. Na geladeira, 4 horas. Aproximadamente 4 horas. No congelador? Uns 40 minutos. Quem tiver com mais pressa, né? 40 minutinhos para poder comer logo, né? E aí, a ganache é a última parte da nossa receita. Isso. Que vai para o micro-ondas. Isso. Né? Tem segredinho ali para trabalhar com o chocolate? Tem aquele pulo do gato, né? Aquele que você... o chocolate, ele não é difícil de se trabalhar. Quando o chocolate tem que ter uma sensibilidade, né? Então, colocou 30 segundos, sempre tira e mexe. Porque se a gente volta ele na mesma posição, pode acontecer de queimar. Então, 30 segundos, tira, mexe, volta 30 segundos, tá? E aí o calor que vai do recipiente vai passando para o chocolate, a gente consegue ter um derretimento perfeito e uma ganache bem brilhosa. Creme de leite que a gente vai misturar, né, para obter ali a ganache com o chocolate, o creme de leite sem soro. Eu usei aqui o HT. Tá. O creme de leite de caixinha, tá? E eu usei o 20% gordura. Ah, tá. 20%. Mas se a gente usar o da lata que vem o soro, é melhor tirar. Tira o soro. Porque senão vai colocar o soro no chocolate e aí vai desandar. Vai desandar. A nossa receita. Tira o soro. Bem lembrado e reforçado essa dica tão importante. Paty, acho que demos todas as dicas necessárias, né? Então, acho que o pessoal de casa já pode ver o modo de preparo? Pode. Então, vamos lá. Olha aí. A primeira coisa que você vai fazer é derreter a manteiga por 15 segundos no micro-ondas. Misture com a bolacha triturada. O ponto é como se fosse uma areia molhada, bem soltinha, uma farofinha. Reserve. Agora vamos fazer o creme holandês. Em um bowl, coloque o creme de leite, o cream cheese e misture com fouet. Misture até dissolver tudo e se incorporar. O
O próximo passo é derreter o chocolate branco de 30 em 30 segundos. Você vai monitorando no micro-ondas para não queimar. Feito isso, adicione o chocolate no creme e misture. Aqui o ponto é tudo ficar bem lisinho. Na sequência, você vai colocar o açúcar. Misture mais um pouco. Agora, você vai hidratar a gelatina. Misture ela na água e leve ao micro-ondas por 5 segundos. Aí é só colocar no creme e misturar. Por último, acrescente a essência de baunilha e reserve. O próximo passo é montar as marmitas. Primeiro, você vai colocar como base a bolacha triturada. Será 40 gramas de base. Pressione com uma colher e depois coloque 110 gramas do creme holandês. E leve para a geladeira por 4 horas. Passou este tempo, chegou a hora da cobertura, reta final da nossa receita. Vamos fazer a ganache para colocar como a cobertura na nossa sobremesa. Então derreta o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Você vai monitorando também no micro-ondas para não queimar. Quando o chocolate estiver no ponto, coloque o creme de leite na temperatura ambiente e misture. Aí é só colocar a cobertura na nossa tortinha. São 50 gramas de ganache em cada marmitinha. Está pronta a nossa receita. Aí é só decorar com a bolacha por cima e servir. Agora que você viu que a nossa receita é muito simples de fazer, a nossa esteve todo o tempo aqui. Bom, eu já vou puxar aqui para o meu lado para experimentar esta delícia, que olha, só o visual já convence a gente. Enquanto eu faço esse trabalho difícil, só lembrando aqui que a nossa equipe seguiu todos os protocolos. Eu tirei a máscara neste momento, porque não dá para experimentar de máscara, né? Então, Paty, pessoal que gostou da receita, né, quer aprender como é que faz outras receitas, dicas, e aí, como é que eles, né, te acompanham? Tem rede social, tem WhatsApp, o que que tem aí? Tenho sim. Eu tenho o Instagram, que é @haritá_docesfinos. Lá eu tenho um conteúdo muito legal, então já me segue. Olha que falou muito rápido. Muito rápido, eu quero experimentar mais para tirar a prova dos dois. Tá. A Paty, gente, ela também tem um trabalho de decoração em doces, Isso. né? Fala um pouquinho mais desse trabalho pra gente. Eu tenho trabalho com doces decorados para festas infantis. A gente faz também festa adulto, mas o nosso forte é mesmo a festa infantil. Então eu trabalho com doces artísticos.
Difícil de fazer? Não é difícil de fazer. É dedicação mesmo, né? É paciência, mas é uma delícia de fazer e não é difícil. E eu ensino muito lá, viu? Bom, quem ficou interessado, então, tem aí as redes sociais da Paty, pode seguir lá. E antes de encerrar o programa, olha só, ó, ficou úmido, né, macio, né, dá aqui todas as camadinhas bem definidas, tá perfeito, tá delicioso. Quero agradecer a participação no nosso programa, de ensinar, né, essa receita pro pessoal. E sempre que tiver novidade, receita diferente, volta. Pode deixar. Combinado? Combinado. Muito obrigado, Paty. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais Cozinha Fácil. Tchau, tchau. Já pedi aqui, ó, pro Michel Amorim umas 3 marmitinhas desta da torta holandesa para eu poder experimentar e também dar o meu veredito. Muito obrigado à nossa confeiteira e também ao Michel por esta receita maravilhosa, né? Torta holandesa nesta marmitinha, uma delícia, uma sobremesa para você reproduzir aí na sua casa. Você viu que não é muito difícil. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência desde as 11 horas da manhã. Lembrando, hein, hoje, 6 horas da tarde, 4ª reunião ordinária. Você acompanha aqui pela TV Câmara Campinas, plenário aberto também, com 35% da capacidade ao público, sempre com a utilização de máscara. Tem o distanciamento social também para você ficar com a distância segura. Nos vemos amanhã por volta do 12:30, já que amanhã, 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. Deve ir até meio-dia, 12:30. Nos vemos aqui no Câmara Total na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.